Olá, contador e estudantes de contabilidade, futuros contadores, sejam bem-vindos a essa aula, onde aqui a gente vai tratar um pouquinho sobre conversar, na verdade, bater um papo sobre auditoria interna. Eu separei aqui para vocês, para a gente conversar um passo a passo do que eu entendo que seja importante que você execute dentro do seu trabalho de auditoria interna. Eu sou o Oswaldo Marques, sou contador, auditor independente, e a gente vai bater um papo aqui muito legal hoje e eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Bom, gente, olha aqui a nossa frase do dia para a gente começar, né? Só descobrimos o nosso valor quando acreditamos em nós mesmos. Olha que legal, gente. Acho essa frase muito importante para que cada um de nós possamos entender a importância que nós temos e que o mercado só vai dar valor a gente quando primeiro a gente der valor a gente mesmo. Então isso é muito importante. Dê valor ao seu trabalho e faça sempre o melhor que você puder. Vamos lá? Muito bem. Então, gente, vamos iniciar aqui nosso trabalho de auditoria. E eu coloquei aqui algumas coisas que são importantes para a gente iniciar aqui o nosso trabalho, começando aqui primeiramente por uma parte de definição. Oswaldo, o que é a auditoria, né? A auditoria é o confronto entre um fato ocorrido e o que deveria acontecer. Essa é a parte mais importante que a gente tem que levar em consideração logo de partida, por quê? O que é a auditoria? A auditoria é alguém que vai entrar numa empresa para poder validar um processo. Então ele vai validar uma rotina. Então quando você vai lá para validar uma rotina, o que é que você quer? Você quer saber se o que deveria estar sendo feito, se de fato é. Então você está dando respaldo para a operação, você está dando segurança para que os proprietários da empresa possam saber que a operação do negócio está acontecendo da forma como deveria ser. Então isso é auditoria, tá? Então, voltando para cá, o que é auditoria? É o exame das operações, atividades, sistemas de determinada entidade. Muito bem, dando prosseguimento aqui, quando a gente trabalha aqui a questão da auditoria, quando a gente vai falar do objetivo da auditoria, a auditoria ela tem como objetivo aumentar o grau de confiança. Confiança de quê, Oswaldo? Aí volta para cá e presta atenção, ó. Quando a gente fala de confiança, a gente está falando da confiança por parte do usuário da informação contábil, a gente está falando por parte da demonstração contábil, por parte da administração da empresa. Enfim, todos que vão tomar decisão com base na operação do negócio, eles querem ter segurança na informação. Então a auditoria ela vai ter esse objetivo, né? De salvaguardar o patrimônio, de trazer segurança para a operação e de trazer confiabilidade para a tomada de decisão. E aí o que é importante que a gente se atente, ó, que vai ser o objeto aqui do nosso próximo slide, vamos voltando para cá, ó. Opa! Olha aí, ó. Gente, aí eu trouxe aqui para vocês o que é erro e eu trouxe aqui para vocês para a gente discutir o que é fraude. Isso aqui é importante que a gente se atente a isso, por quê? Porque todo mundo fala que o objetivo da auditoria é encontrar um erro. O objetivo da auditoria é o combate à fraude. Isso não é o objetivo do trabalho da auditoria. Isso é a consequência do trabalho da auditoria. Porque já pensou, se o auditor entra na empresa, vai fazer um trabalho e ele não encontra nada de inconsistência, significa dizer o quê? Que não teve... Ele não cumpriu com o trabalho dele? Claro que ele cumpriu. Então, o objetivo é uma coisa, a consequência do trabalho é outra. E aí, voltando para cá, ó, a gente pode ver que o erro é o quê? Ó? Erro é um ato não intencional. E que eu faço esse erro quando? Quando eu não tenho nenhum tipo de benefício envolvido com isso. Isso aqui acontece quando o funcionário ele comete uma inconsistência no trabalho. Natural que erros aconteçam. Já a fraude... Eita, olha aqui o nosso boneco do Chuck aqui. Nossa senhora, calma, peraí. O que é a fraude? A fraude é um ato intencional e eu tenho algum tipo de interesse envolvido nisso. Então, quando a gente fala de fraude, é importante que o auditor interno se atente a isso, quando ele for no trato da execução dos procedimentos de auditoria, para que quando ele encontra uma inconsistência, ele precisa analisar se aquela inconsistência foi praticada, se ela foi incorrida por meio de um ato que foi um erro, ou se foi uma fraude, porque se foi uma fraude é importante que ele vá cascavear mais a fundo, que ele vá aprofundar os seus procedimentos que vão ser aplicados por um simples motivo, porque ali podem ter transações, podem ter desvios muito maiores. Por quê? Porque foi um ato intencional com a intenção de fazer, beleza? Tu tiver a intenção de fazer, foi até redundante agora um pouquinho, né? Mas muito bem. Indo aqui para frente, agora, gente, o nosso objetivo é falar da auditoria interna, então vamos tentar diferenciar quem é o auditor interno e quem é o auditor externo. Porque as atividades elas se confundem um pouco, tá? Quando a gente fala de auditoria interna, vem para cá, ó, a auditoria interna, o auditor, no caso, ele é funcionário da empresa. Quando a gente fala de auditor externo, você vem aqui, ó, ele não tem vínculo empregatício. O que você está querendo dizer com isso, Oswaldo? É simples. O auditor interno ele é carteira assinada, ele é funcionário da empresa. Ele presta contas para com a administração. Já o auditor externo, ele vai lá, ele tem um contrato de prestação de serviço com data de entrar e data de sair. E aí assim, ó,
apesar dos livros dizer que a independência dos dois profissionais tem que ser a mesma, mas é importante que a gente se atente que é o seguinte, ó, o auditor externo, na prática, ele tende a ter uma autonomia, uma independência maior. Por quê? Porque ele não tem vínculo com ninguém dentro da organização. Ele entra, faz o trabalho dele e vai embora. Então ele deixa a batata quente para o pessoal resolver. Já o auditor interno não, porque ele entra, ele deixa a batata lá e ele continua lá dentro. Então tem esse trato diferente aí do auditor interno, que embora ele tenha que ter o mesmo grau de independência, mas na prática não funciona bem dessa forma. Ele deveria ter, mas por algumas vezes acontece que não, tá? Quem mais, Oswaldo? Quando o auditor interno, ele falando até de um jeito chique, volta para cá, ó, que o auditor interno, ele não trabalha o dia todo na empresa, né? Ele trabalha full time, né? Ele trabalha full time porque é chique, né? Ele está falando de auditoria, né? Então a auditoria tem esses termos técnicos em inglês que o pessoal gosta de falar. Então, já que o auditor interno, ele trabalha o tempo todo dentro da empresa, então ele consegue ter um escopo de trabalho com um maior volume, porque ele atende os interesses da administração da empresa. A administração é quem vai ditar, ó, vamos marcar aqui, ó, a administração é quem vai ditar o que é que o auditor audite dentro da empresa. E ele vai conseguir ter um volume maior de testes, porque ele está lá trabalhando full time. Já o auditor externo, ele trabalha, ó, com os interesses da sociedade. Por que, Oswaldo? Porque os balanços vão ser publicados. Então vai haver uma publicação. Então isso aqui é uma demonstração pública que vai anexado à opinião da auditoria. E aqui, pelo fato do auditor ele não ter um trabalho o tempo todo, né? Ele não está lá full time trabalhando, então esse cara aqui tem um volume menor de testes. Então esse cara aqui tem um volume menor e o auditor interno, tem um volume maior. A outra diferença importante que a gente tem que se atentar aqui, ó, para a questão da auditoria interna e a auditoria externa, auditoria independente, é o seguinte: o auditor interno, ele vai produzir um relatório que vai ser específico para a administração da empresa. Então ele vai fazer um relatório confidencial. Já a auditoria externa, ela faz um relatório que vai ser publicado juntamente com as demonstrações contábeis. Então é uma coisa pública. Você pode entrar lá na internet, botar lá M. Dias Branco, Três Corações, Petrobras. Você pode colocar o nome de uma empresa que tem SA de capital aberto e aí você vai poder ver publicamente as demonstrações contábeis, bem como a opinião da auditoria independente. Legal? Muito bem. Gente, eu coloquei para vocês aqui, ó, 9 etapas que, na minha concepção, tá, de uma forma bem objetiva, seria o passo a passo da execução de um trabalho de auditoria interna de uma forma consistente. Então a gente vai passear aqui por cada uma delas. Eu acho importante que você saiba um pouquinho sobre cada uma dessas atividades, tá? Iniciando aqui pela fase 1, a fase de planejamento geral do trabalho, planejamento global do trabalho, é importante que a gente se atente para esses 4 pontos aqui, ó, que é o seguinte: quando você vai fazer um planejamento global do trabalho, a primeira coisa que você vai ter que fazer é o quê? Você tem que ter um conhecimento do negócio, você tem que saber qual é o ramo de atividade da empresa, com que tipo de serviço ela presta, qual o tipo de mercadoria que ela tem, qual é o ramo de negócio que está inserido, qual é a legislação que está inserida dentro da operação. Tudo isso é importante para que você possa fazer um entendimento geral e alinhar as expectativas com a empresa, porque a empresa que vai te contratar, né, você vai ser um funcionário dela no caso, você tem que alinhar as expectativas. Tá? Você tem que saber o que a administração quer para que você possa executar seu trabalho. Então você vai fazer um alinhamento de expectativas, de objetividade do trabalho, e aí se for só você que for fazer o trabalho, beleza. Se não, se você tiver uma equipe grande, aí você vai aqui nesse 4º prazo aqui, ó, para você verificar quem é a equipe que está disponível de trabalho, quais são as metas e os prazos, quando é que você quer que o trabalho seja executado, né, a administração no caso, para que você possa alinhar as expectativas, os objetivos e os prazos de entrega de cada trabalho de auditoria. Legal? Muito bem. Passando aqui para a segunda fase, que seria a fase de avaliação de controle interno, que talvez seja uma das etapas mais importantes aqui do trabalho de auditoria. Quando a gente fala de avaliação de controle interno, a gente está falando de criação de processos que a empresa tenha dentro da organização para que ela possa criar rotinas que possam trazer segurança para a operação da empresa. Ou então, falando de um jeito chique, como a norma gosta de falar, atividades que possam salvaguardar o patrimônio. Olha que legal, é assim que a norma fala, tá? Então, tudo que você trabalhe no sentido de trazer segurança para que a operação aconteça, isso é uma rotina de controle interno. Muito bem, dentro dessa rotina de controle interno, ela pode ser dividida em 3 etapas, 3 partes, né? Nós temos aqui o controle interno preventivo, o detectivo e o corretivo. Qual é o mais importante? Não tem o mais importante, todos eles são. O preventivo é a etapa do controle que vai, como o próprio nome já está dizendo, prevenir com que algum problema aconteça.
Muito bem. Só que ainda assim não existe controle interno 100% seguro. Pode ser que alguma coisa falhe no processo. E eu tenho que ter um sinal de alerta. Esse vai ser o meu controle interno detectivo. E ainda assim, mesmo com sinal de alerta, pode ser que ainda assim o problema aconteça. E aí eu tenho que saber qual vai ser o posicionamento da empresa mediante aquela circunstância que aconteceu. Então tenho que ter o meu controle interno corretivo para tomar ações, no caso, que possam prevenir a ocorrência do problema. Muito bem, volta para cá. Dentro dessa avaliação do controle interno, a gente precisa fazer uma ponderação entre o controle interno e a amostragem. Vamos falar do que é a amostragem. O auditor, mesmo sendo auditor interno, vai ser humanamente impossível que ele consiga trabalhar com 100% das operações que aconteceram na empresa. Ele não tem como auditar tudo. A não ser que a operação seja bem pequena, tá? Mas, via de regra, se for uma operação grande, normalmente porque dificilmente uma empresa muito pequena vai ter condição financeira de ter um departamento de auditoria interna na empresa, porque não é um valor barato para poder manter uma auditoria interna dentro da empresa. Normalmente são empresas já de médio e grande porte. Então vai fazer o quê? Essa amostragem, que é tirado todo uma parte para poder fazer uma análise. Uma parte representativa que possa representar bem o volume total da operação da empresa, tá? E aí, dentro dessa avaliação de controle interno, a gente vai fazer uma ponderação entre o nível de controle interno na minha amostragem. Por quê? Porque quanto melhor for meu controle interno, mais eu posso garantir que aquela operação é boa. Então, eu posso diminuir meu volume de amostragem. Agora, quando eu avalio o meu controle interno e eu vejo que ele não é satisfatório, que ele é meio ruim, então eu tenho que aumentar meu volume de amostragem. Então, vem para cá. Ó. Quando a gente fala de auditoria interna, então a gente pode levar em consideração que ele é um gráfico que é inversamente proporcional. Ó. Quando tem um controle interno bom, a amostragem pode diminuir. Quando eu tenho um controle interno ruim, a minha amostragem precisa aumentar. Muito bem. Seguindo em frente, vamos lá. Ó. Entrando na terceira etapa, a etapa de avaliação, a etapa aqui de... Opa, deixa eu voltar aqui que eu passei. Mais um. Aqui, ó, pronto. A minha terceira etapa aqui seria uma revisão analítica. Aqui é o processo onde a gente vai analisar os números, tá? Então seria uma auditoria interna mais voltada para o campo contábil, né? Para a parte mais numérica, onde você vai analisar as variações de contas, o comportamento das variações entre os grupos de contas, porque essas variações normalmente ela tem que ter um equilíbrio. Ela normalmente tem uma linha de rotina. Então quando você vê uma discrepância num gráfico, por exemplo, opa, aquele ali já chama a atenção da auditoria. E é engraçado até porque às vezes você vai fazer uma auditoria e às vezes um funcionário na empresa chega lá e diz assim, meu irmão, como é que pode tanto número para aquele cara pedir, tanta conta para ele pedir, e ele vai exatamente em cima de onde está errado, esse cara tem um pacto com a mãe de Ná, não tem nada a ver com isso. É porque o gráfico de revisão analítica, ele otimiza o nosso tempo de trabalho. Por quê? Porque você não vai auditar tudo, então eu tenho que ir onde existe uma suspeita maior. Então, por exemplo, ó, vou mostrar para vocês aqui um gráfico de revisão analítica, por exemplo, onde você pega aqui, por exemplo, um imobilizado com um gráfico de depreciações de bens, né, de dentro do imobilizado. Perceba que esse gráfico ele tem que ser diretamente proporcional. Por que, Oswaldo? Porque quanto mais bens a empresa tiver, maior tem que ser a depreciação. Ó. Então veja que nesse período aqui, ó, houve uma aquisição de bens, ó, e aqui houve um aumento na depreciação. Ó. E aqui, opa, olha para cá, pessoal. Aqui, ó, estou tendo uma queda nos bens, ó. E aqui eu estou tendo uma elevação na minha depreciação. O que explica isso? Então veja, quando você vai fazer uma auditoria, nesse caso, volta para cá para a gente analisar aqui esse gráfico, a gente vai ter que olhar para cá e dizer, olha, eu quero uma amostragem mais substancial aqui nessa parte. Por que, Oswaldo? Por um simples motivo. Tendenciosamente falando, o gráfico ele tende a estar correto. E essa parte aqui eu preciso de explicação. Não significa dizer que vai estar errado, mas significa dizer que existe um forte indício de que haja alguma coisa errada, ou uma fraude, um erro, o que quer que seja, tá? Então a revisão analítica ela serve para otimizar o nosso trabalho, para que a gente possa pedir amostragens em cima de partes da execução que a empresa tem e que eu julgo que existe uma operação suspeita, digamos assim, tá? Então vem para cá, volta para cá. Ó. Entrando agora na quarta etapa, na parte da materialidade. Quando a gente fala de materialidade, a gente precisa entender o que é o seguinte, ó. Materialidade é eu definir um valor dentro da minha amostragem do meu trabalho de auditoria que eu vou entender como sendo material, relevante, importante. Entenda material como relevante e entenda relevante como algo que seja importante para a tomada de decisão por parte do usuário da informação, certo? Então vamos pensar assim, ó. Eu vou definir a minha amostragem, a minha materialidade,
com base na realidade da empresa. Porque é claro que os valores de materialidade são muito subjetivos e isso vai pelo julgamento do auditor. Como assim, Oswaldo? Porque, por exemplo, você vai auditar a mercearia na esquina da sua casa e você vai auditar a M. Dias Branco, é claro que a materialidade dessas duas empresas são brutalmente diferentes. Porque se você dizer que se você falar que tem um desvio de 50 mil numa mercearia, é capaz do dono da mercearia ter um infarto. Minha Nossa Senhora, meu Deus, 50 mil! Eu não sei nem quando é que eu consigo fazer 50 mil, Oswaldo. Meu Deus do céu, como é que acontece um negócio desse? Agora você vai para uma empresa que fatura bilhões por mês e de repente 50 mil, não que 50 mil não seja importante, mas na movimentação que ela tem, 50 mil passa batido. Então veja, o que é importante e o que não é importante é relativo, tá? E uma coisa que é interessante que você precisa se atentar é a materialidade tem que ser definida de acordo com a realidade da empresa. Então o julgamento do auditor vai ser de acordo com o porte da empresa. Não é 50 mil na ótica do auditor, é na ótica da realidade da empresa. Então a materialidade ela vai me ajudar para que eu possa definir o que vai ser importante na execução do trabalho, para que eu possa analisar se aquela distorção eu vou me aprofundar nela ou não, se eu vou entrar em detalhes nela ou se eu vou deixar passar porque não é relevante dentro da execução do trabalho. Pronto, gente. Agora, entrando na próxima etapa do nosso trabalho de auditoria, agora que a gente já fez todo esse trabalho preliminar, a gente vai entrar aqui na etapa de planejamento. Então, vem para cá. Ó. Gente, falar em planejamento, ó, o próprio nome já me ajuda a entender o trabalho. Porque assim, todo trabalho de auditoria ele precisa ser orquestrado. Acho que é essa palavra mais adequada, sabe? Por que, Oswaldo? Porque assim, a gente precisa desenhar como é que o trabalho vai ser feito. Você não pode simplesmente entrar em campo e sair pensando no que você vai fazer quando você estiver lá dentro da empresa. Você já tem que ir já com o tiro certo. Então, montar um planejamento de auditoria é você desenhar como é que vai ser o trabalho. Quais são os procedimentos que vão ser executados, quais são os documentos que vão ser pedidos, quais são os departamentos que vão ser visitados, quais são as avaliações que vão ser feitas. Tudo isso a gente vai predefinir dentro da etapa de planejamento. Então, quando a gente fala aqui de planejamento de auditoria, seguindo aqui em frente, ó, o planejamento de auditoria ele vai servir para quê? Para auxiliar na seleção de membros da equipe, para facilitar a direção e supervisão dos membros, auxiliar, se for o caso, a coordenação do trabalho. Então, todo esse trabalho de auditoria ele vai servir para que a gente possa entender a lógica e até para que a gente possa visualizar de uma forma mais ampla se um procedimento pode comprometer outro, se a análise de um departamento tem que ser antes ou depois de outro. Todo esse processo você consegue enxergar e remodelar dentro da etapa do planejamento. E aí, junto com o planejamento, já batendo direto em cima dele, ó, vem um programa de auditoria. Então, o programa de auditoria a gente vai fazer aqui dentro do planejamento. E o que é esse programa? É o local onde você vai formalizar o passo a passo da execução do trabalho de auditoria. Então, é como se você estivesse pegando pela mão de uma pessoa e dizendo, meu filho, vem cá, faça exatamente assim, dessa forma. É o programa de auditoria. É como se você fosse no mercantil e você fosse comprar uma lata de leite condensado, por exemplo, e aí na lata de leite condensado não tem uma receita de bolo, pega lá 2 kg de farinha de trigo, mistura com 2 ovos, bota no forno, não sei o que, ele não diz um passo a passo. Isso é o programa de auditoria. É ele chegar para você e dizer assim, ó, vamos ao setor de caixa, solicite o relatório de caixa da empresa, faça a composição do caixa, monte lá o relatório, confronte o valor contido em espécie com o valor composto no relatório, peça para o responsável para assinar em caso de divergência, pontue os valores de diferença identificados e aí você vai lá pontuando e você vai formalizando o que o auditor que vai executar o trabalho tem que fazer em cada etapa dessa execução. E é importante que você coloque isso não só para a execução do trabalho, mas também para que você possa... Como é que eu vou te explicar? Para que você possa fiscalizar e acompanhar depois. Normalmente a auditoria tem uma equipe que executa o trabalho, tá? Então, o auditor que formalizou ali o trabalho, o supervisor, ele vai delegar para a sua equipe. No final, a equipe volta com a execução do trabalho e ele vai confrontar o que foi planejado com o que foi executado. E caso não tenha sido executada alguma etapa, o auditor vai ter que justificar por que não fez e qual foi o procedimento complementar que ele fez no lugar daquele. Oswaldo, não consegui fazer o procedimento X, mas eu consegui aplicar o Y. Enfim, então tem que ter esse jogo de cintura também, porque a gente sabe que quando a gente entra no campo de batalha, existem nuances que você não consegue enxergar quando você estava no planejamento. Então você tem que fazer uma remodelação
digamos assim, tá? Muito bem, então voltando para cá, entendemos aí o que é o planejamento, e dentro desse planejamento a execução, e dentro da execução a amostragem. A amostragem é quando você vai lá e tira uma parte do todo dentro da execução. Então, quando você vai fazer uma auditoria, você não audita tudo, você pega uma parte. É como uma pesquisa de preferência de votos, por exemplo, quando a empresa XYG chega no jornal e ele pega lá e fala que X% dos eleitores querem votar no fulano de tal dos Anzóis Pereira, por exemplo. Você acha que aquela empresa que fez aquela pesquisa, ela entrevistou Deus e o mundo? Resposta não, né? Ela fez um apanhado. Agora entenda que nesse apanhado é importante que a amostragem ela seja fiel no sentido de representar uma parte do todo. Porque, por exemplo, se você for, de uma forma bem genérica, tá? Se você for numa zona norte e entrevistar aquelas pessoas, o perfil daquelas pessoas pode ser bruscamente diferente do pessoal da zona sul, por exemplo. Então, existem áreas que têm um poder aquisitivo maior, existem áreas que têm um poder aquisitivo menor, e isso pode interferir na votação. Então, você tem que pegar amostras de áreas diversificadas para que ela possa representar uma parte do todo. Nem muito para A, nem muito para B. Um meio de campo, digamos assim. Ok? Muito bem. Então, seguindo aqui no nosso trabalho, e aí a gente tem que levar em relação à questão dessa amostragem também, uma ponderação em relação ao risco de auditoria. E o que é esse risco de auditoria? Bom, a auditoria precisa detectar qual é a margem de erro que ela considera como sendo tolerável. Porque como está trabalhando com base em amostragem, a auditoria não vai analisar tudo, ela vai ver uma parte do todo. Então ela corre o risco de emitir uma opinião errada. E isso é exatamente o que é o risco de auditoria. É a possibilidade que o auditor tem de emitir uma opinião tecnicamente equivocada sobre as demonstrações contábeis. Olha que chique como é que a norma coloca, né? Então essa amostragem ela vai ser inversamente proporcional com o risco. Então vem para cá. Ó. Por que, Oswaldo? Porque quanto maior for minha amostragem, mais procedimentos eu vou aplicar, consequentemente menor o meu risco. Quanto menor for minha amostragem, menos procedimentos eu aplico, maior vai ser o meu risco. Então, dentro desse processo, a amostragem e o risco são inversamente proporcionais. Então, o auditor ele precisa calcular o risco de auditoria, que ele está considerando como sendo aceitável, para que ele possa emitir uma opinião que reflita os interesses da administração. Legal? Muito bem. E aí ele vai entrar na sexta etapa do processo, onde ele vai fazer a execução. Aqui é o momento de botar a mão na massa, né? Então a execução dos procedimentos de auditoria é o momento onde o auditor vai lá pegar o programa de auditoria que ele tem e ele vai colocar esse programa em prática. Ele vai executar cada uma das ações que estão pré-estabelecidas dentro do programa de auditoria. Ok? Muito bem. Feito isso, ele vai encontrar esse troçozinho aqui, ó, um negócio chamado de evidência. Olha só do que é a evidência de auditoria. Aí volta para cá e presta atenção. Ó. Quando eu falo de evidência, é o documento que dá suporte à opinião do auditor. Porque, ó, no frigir dos ovos, o auditor, quando ele põe alguma coisa dentro do relatório de auditoria, ele está evidenciando uma inconsistência, que pode ser um erro ou uma fraude. Então, eu estou apontando alguém. Esse alguém vai contrapor o que eu estou dizendo. Afinal de contas, pelo nosso âmbito jurídico, todos são inocentes até que se prove o contrário. Então, aqui dentro dessa transação, a gente precisa entender que quando eu acuso alguém, esse alguém vai se defender. Então, vai ficar minha palavra contra da pessoa. A auditoria precisa de evidência, uma prova material que justifique aquilo que ele está dizendo. Evidências materiais e provas legais, né? Então, tem que ter embasamento técnico e que justifique o que eu estou falando, para que eu possa ter respaldo nas minhas palavras. Ok? Dando sequência no nosso trabalho, a próxima etapa é a de relatório de auditoria. E aí dentro desse relatório de auditoria que o auditor vai emitir, é aquele relatório que eu expliquei para vocês lá no começo, que ele é um relatório confidencial. É o relatório onde a auditoria vai pontuar as inconsistências que foram identificadas ao longo do trabalho que foi executado, tá? Então esse é o primeiro momento. Feito a auditoria e feito o relatório, eu vou entrar aqui nessa parte de revisão do trabalho, que seria aqui a sétima etapa do trabalho, onde o que vai acontecer? Eu preciso agora me reunir com minha equipe, avaliar toda a documentação que foi
colhida na execução do trabalho, identificar se as inconsistências estão realmente coerentes, se os pontos conferem, se os pontos que foram levantados realmente têm um suporte técnico de documentação e respaldo legal para justificar que aquilo ali efetivamente está errado, para quando eu chegar na reunião com a administração da empresa, eu estar todo me cercado de documentos materiais, que a gente chama isso de papéis de trabalho dentro da auditoria, para poder validar o que está sendo feito. Muito bem, feito todo esse processo de revisão, o próximo passo agora é apresentar esse relatório de auditoria. Então a gente vai lá conversar com a administração da empresa, para quê? Para que nós possamos apresentar todos os pontos para a empresa. A administração, aquelas pessoas que estão envolvidas dentro da operação. Então isso é fazer a apresentação. Perceba que a apresentação do relatório de auditoria é uma etapa que ela só pode acontecer depois que eu fizer toda a revisão e a análise das evidências do trabalho. Eu não posso chegar lá na auditoria com meu caminho andado. Eu já tenho que estar pronto, afiado, com todas as evidências materiais na mão para poder apresentar isso para a administração na empresa. Beleza? E aí vai ser o momento de recomendação, tá? A auditoria nesse momento ela não faz imposições, ela faz recomendações. Então a auditoria vai pontuar as inconsistências que foram apresentadas, que foram identificadas na execução do trabalho, vai mostrar para ela as possíveis consequências do que pode acontecer na empresa se ela se mantiver com esses problemas. Afinal, o administrador vai ter que analisar o custo-benefício de manter aquele problema na empresa ou de corrigir, dependendo da proporção da consequência que aquele problema for ocasionar para a empresa. E por fim, a auditoria vai trazer uma recomendação, onde ela vai dizer que na ótica dela, a auditoria, o que ela entende que a empresa pode fazer para poder melhorar a sua performance, ok? Feito isso, o que a auditoria vai fazer agora? O arquivamento. Então a auditoria vai pegar agora e vai documentar, e vai registrar, e vai guardar toda aquela documentação que serviu de base para o trabalho de auditoria. Afinal de contas, no futuro próximo, aquela empresa que ela passou por um trabalho de auditoria interna, né, constante na verdade, ela pode passar por uma auditoria externa. E a auditoria externa, ela pode utilizar os documentos elaborados pela auditoria interna. Claro, a auditoria externa vai validar todo esse processo, a gente entende isso, mas ela pode servir de base. E no futuro próximo, a própria auditoria interna pode precisar desses documentos para poder fazer uma revisão futuro de um trabalho. Então ela precisa identificar alguns pontos que foram executados no passado. Então você faz um arquivamento de tudo, até para que a auditoria possa se resguardar de possíveis questionamentos no futuro. Aconteceu uma fraude, ou então uma consequência grave de um problema que a empresa teve, e a administração da empresa, a primeira coisa que ela vai dizer: cadê a auditoria? Não viu isso não? Aí você vai lá, você é auditor, pega lá a sua documentação, apresentou lá isso para a administração da empresa, o relatório tem que estar assinado lá, tanto pelo auditor como pela administração da empresa, para poder validar de que os pontos foram realmente apresentados. Para quê? Para poder dar ciência de que a administração estava consciente de tudo que estava presente lá no relatório. Para lá na frente, se estourar uma bomba, por exemplo, de uma inconsistência que a auditoria detectou e que a empresa optou por não resolver, digamos assim, e assumir o risco, você vai chegar para ele e dizer: olha, está aqui, ó. Eu pontuei isso no relatório, você tinha a consciência, você não tomou a decisão de corrigir por decisão sua. Porque afinal, a auditoria é um trabalho de recomendação, não é um trabalho de imposição. Então eu não posso obrigar a administração da empresa a fazer nada. Eu só vou sugerir: olha, eu sugiro que você faça isso. A administração da empresa é que vai tomar todas as decisões plausíveis para que ela possa gerir o negócio da melhor forma possível, para que a empresa possa gerar melhores resultados. Legal? Gente, então conversamos aí um pouquinho sobre a auditoria interna. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. E é isso. Então, se você gostou dessa aula, se você gostou desse bate-papo, depois não esquece de me acompanhar lá nas redes sociais. Prof. Oswaldo Marques, lá no Facebook, no Instagram, no YouTube. A nossa empresa está de braços abertos para você, em processo de preparação para o exame de suficiência, qualificação profissional para o mercado de trabalho. Temos vários cursos aí voltados na área contábil, para que você possa se qualificar e se profissionalizar e ser um excelente profissional no mercado de trabalho. E é isso aí então, gente. Obrigado pelo carinho, pela atenção de cada um de vocês. Um grande abraço, um beijo enorme no coração de cada um de vocês e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.